Está no ar mais um episódio do Bola Parada, o podcast relativo ao futebol nacional e internacional. Na vossa companhia, as mesmas três vozes de sempre. Eu, Miguel Peixe, juntamente com o Afonso Pereira e o João Silva. Antes de começarmos, um pequeno lembrete. Já sabem, se nos estão a ouvir no Spotify, esta primeira parte do futebol nacional está disponível no YouTube em formato vídeo. Se estão a ver no YouTube, podem ir aí ao comentário fixado que tem o link para ouvir o resto do podcast na íntegra. Colegas, vamos começar com o futebol português. Temos muito para falar esta semana. Tivemos derby eterno, o Sporting e o Benfica empataram a 2 bolas, tudo em aberto para a última jornada e a equipa da Luz acabou por empatar nos últimos minutos em Alvalade, colocando ainda cada vez mais a mão que nós fomos falando no título de campeão nacional. João, começo por ti, um comentário a este derby. Antes de mais, boa tarde a todos, a quem nos estiver aí a assistir, tanto em formato vídeo como no Spotify em formato áudio, como o Miguel falou. Bem, falando daquilo que foi o jogo, acho que desta vez acertei no prognóstico, como tinha dito, em que o Benfica não perderia, ou venceria em Alvalade sendo campeão, ou pelo menos empataria. Fiquei surpreendido porque pensei que o Benfica fosse entrar melhor. O Sporting entrou muito melhor na primeira parte, fez uma primeira parte exímia, conseguiu fazer o que não conseguiu fazer durante a época, que foi ser eficaz, não precisou de muitas oportunidades para fazer os golos. Ali o primeiro golo do Trincão acaba por ser um percalçozinho do Vlaco Dimos, mas valeu pela pressão que o Sporting colocou em cima do Vlaco Dimos e da própria defesa do Benfica. E o segundo golo é um grande golo de Diomande, que tem-se mostrado uma grande valência para a equipa do Sporting e pode mesmo vir a ser uma grande venda no futuro e também um jogador a contar para os planos de Ruben Amorim. Na segunda parte o Benfica joga muito melhor, na minha opinião, joga melhor que o Sporting, também se calhar devido à alteração da entrada do Paulinho. Compreendo, porque acho que o Sporting está a precisar de alguém para segurar a bola, ou seja, ter mais tempo a bola na frente, que era algo que não estava a conseguir na segunda parte. Com o Paulinho pensei que isso fosse mudar, não é que tenha grande qualidade técnica, mas a nível de física é um jogador mais capaz do que, por exemplo, o Edwards, que foi quem saiu para a entrada do português. Mas lá está, o Benfica foi superior, consegue fazer 2 golos, de realçar para mim aquele que não é o homem de jogo, porque é sem dúvida o Garte, porque fez uma grande exibição, mas na equipa do Benfica, Musa, já falámos aqui várias vezes, aliás eu até já o mencionei aqui várias vezes e vocês concordaram que ele era um grande craque e de facto está aos olhos de todos. Musa entrou, jogou melhor que Gonçalo Ramos, para mim. Foi aquele que desbloqueou todo o jogo do Benfica. Aliás, no segundo golo, bastante polémico, mas é ele que ganha a bola de cabeça e a entrega na área para depois aquele rebuliço todo e a bola acaba por sobrar para João Neves, que faz o golo. Mas lá está. É um jogo que me surpreendeu porque pensei que o Benfica fosse ser bastante superior e o Sporting acabou por fazer um excelente jogo. Também é normal, porque não queria que o rival fosse campeão em Alvalade. Afonso. Foi um grande jogo, com o Sporting muito, muito melhor na primeira parte, não deu hipótese ao Benfica. Ruben Amorim apostou bem no trio móvel da frente, o meio campo esteve muito forte, o Garte, sem dúvida, o melhor em campo. E a defesa esteve consistente. Depois, na segunda parte, também com as alterações da equipa de Roger Schmidt, com Orsnes no meio, que é outra qualidade. Chiquinho e João Neves são bons jogadores, mas Orsnes é, sem dúvida, o melhor médio da equipa encarnada. Entrou também muito bem, gostei muito do Bá, tanto que acaba por conseguir uma falta dentro da área que o árbitro não assinalou, poderia ter-se considerado grande penalidade. Depois o Benfica consegue dar por cima a partir dos 70 minutos, que o golo de Orsnes já não é a primeira vez que Orsnes, nestes tipos de jogos, marca um golo de cabeça, nestes cruzamentos à beira da grande área, já em Milão contra a Inter, faz o mesmo. Sim. É um golo importante, o Benfica cai em cima do Sporting e depois aos 94 no lance muito polémico, o golo do 2-2, acho que é um resultado justo, tendo em conta a primeira parte muito boa do Sporting e a segunda boa parte do Benfica, acho que é o resultado justo, ideal, e para os encarnados serve mais do que para os leões. Sim, é um resultado ideal para o Benfica. Eu acho que este jogo, antes de falar sobre ele, a minha opinião, só fica um pouco desiludido pela questão de, em caso de vitória do Sporting, podia haver muito mais curiosidade para ver esta última jornada, porque o Benfica ficaria a um ponto, agora empatando com o Sporting em Alvalade,
ficando a 2 pontos do Porto, um empate serve ao Benfica para ser campeão. O Porto precisava de marcar 11 golos para poder sonhar com esse título, por isso perde um pouco o ânimo para esta última jornada, mesmo aquela questão da luta pela Liga dos Campeões entre Braga e Sporting, perde um pouco esse ânimo porque o Sporting já não tem hipótese de ir a essa Liga dos Campeões. O Sporting Clube de Braga já garantiu a presença pelo menos na pré-eliminatória, certo? Se não me engano, vai para a pré-eliminatória. Terceira pré-eliminatória, no caminho que não é dos campeões. Acho que a única coisa negativa deste empate é mesmo isso, porque perde um pouco o ânimo para a última jornada. Acho que que o desfecho podia ser o mesmo, com o Benfica, Porto, Braga e Sporting, mas podia ser muito mais disputado, porque agora é aquela questão, o Braga já não tem qualquer tipo de responsabilidade, o Sporting também não, o próprio Futebol Clube do Porto, acredito que não vão encarar o jogo com o Vitória de Guimarães da mesma maneira, porque não há motivação, ou se há, claro que pode haver uma surpresa na luz, mas acredito que seja muito complicado. Em relação ao jogo, vocês acho que falaram tudo. O Sporting faz uma primeira parte muito completa, o meio-campo, e realçar o que o João disse, e bem, João Neves e Chiquinho num jogo destes é muito arriscado para o Benfica, e o Sporting superiorizou-se muito, principalmente pela questão de serem tão bons a sair com a bola no pé, e o meio-campo depois, em função daquilo que era a qualidade dos centrais, com essa bola no pé consegue partir para o contra-ataque muitas vezes, com o Ugarte e Morita a servirem de ligação entre o eixo defensivo e ofensivo. Acho que a questão de Ausnes é um erro do Roger Smith jogar com o Ausnes a defesa direito, e eu acho que o Ausnes é um bom jogador no meio-campo, fez boas exibições a jogar na lateral direita com o Benfica, mas acho que é em jogos em que o Benfica tem que partir com a noção que vai dominar, porque é aquele médio, como nós vemos, por exemplo, agora a Inglaterra, o Zinchenko, aquele lateral que tem muita bola no pé e que pode jogar mais no meio campo. Acho que essa é a ideia do Roger Smith com o Ausnes, e num jogo contra o Sporting consegue sair tantas vezes em contra-ataque, jogar com ele a lateral direito vai causar muitas dificuldades no processo defensivo. Muda bem essa questão depois na segunda parte, como o Afonso referiu. Acho que depois Ruben Amorim peca outra vez na questão das substituições. O Paulinho, eu entendo o que o João quer dizer. Acho que depois tirar Nuno Santos já não é a primeira vez este ano que o Ruben Amorim opta por essa opção. Já saiu contra o Arsenal, saiu contra a Juventus, saiu no jogo do Bessa que o Sporting perde com o Boa Vista. E é um jogador que faz muito para a equipa e que nestes jogos grandes tem muita raça, e para além de raça tem qualidade. É um jogador que oferece muita profundidade, que defende bem, que tem essa questão, lá está, essa raça a defender às vezes é muito importante. Eu gosto muito de laterais raçudos, um que me vem logo à cabeça que passou nos últimos anos em Portugal, como tivemos o Maxi Pereira há uns anos atrás. Lembra-me o Acunha, que era um jogador que jogou ao extremo, que desceu para a lateral e que tinha essa raça e que era muito forte a defender. O Nuno Santos tem um pouco disso tudo, e acho que o Ruben Amorim volta a pecar em meter o Nuno Santos. Acerta depois na questão do Bellerin. Acho que o Bellerin entra muito bem na partida, e depois peca outra vez. Eu percebo que é aquela questão que hoje em dia cada vez as equipas fazem mais, mas nem todos são Diamantes desta vida, nem são Ugartes desta vida, nem João Neves, nem António Silva, que é apostar na formação. Acho que depois o Ruben Amorim aposta no SU, e o SU ainda está muito verde para um palco desta dimensão. Podia ter, digamos, azarado a qualificação do Sporting na Liga Europa com aquele erro contra o Arsenal, que podia ter dado o golo, se não me engano, ao Martinelli. Não tenho... Sim, concordo, mas lembro-me do erro. Martinelli ou Trossard? Ao Trossard, era o Trossard. Eu sabia que estava indeciso entre ele e o Smith Rowe, que sabia que era um jogador loiro. Foi ao Trossard, teve esse erro no Emirates e podia ter dado a vitória ao Arsenal. Acho que contra o Benfica também entra um pouco mal. É difícil, é uma posição muito ingrata no esquema tático do Sporting, que o jogo passa muito pelos médios, e quando tu tens ali um Ugarte que sai a jogar com a qualidade que sai a jogar, com o Morita, que tem aquela qualidade toda nos pés, no futebol curto, Dário Essugo tem dificuldades em acompanhar, e é completamente natural. Acho que aí o Ruben Amorim acabou por pecar. Tirando isso, foi um jogo muito batalhado, duas equipas que procuraram sempre a vitória. Lá está, como vocês falam bem, o Sporting na primeira parte, na segunda parte depois acomoda-se ao resultado da primeira. O Benfica vai atrás do prejuízo e tem que ganhar. Acho que de futebol jogado é tudo isso. Agora há essa questão, depois no fim da partida, da irregularidade. Eu vou passar a palavra a vocês nesta primeira parte, depois eu dou a minha opinião sobre isso. Há a questão do gol do João Neves e do posicionamento do Florentino. Vou-vos pedir uma opinião sobre isso. O que é que vocês acham desse lance e se devia ou não ter sido invalidado? João? É assim, inicialmente, quando estava a ver o jogo em casa, pareceu-me um golo válido. Não me parece haver falta qualquer. Fora de jogo do Florentino também não faria sentido, porque não interfere no lance.
depois mais a frio e a ver algumas daquelas que foram intervenções mesmo de árbitros profissionais a dar a sua opinião àquilo que foi a decisão do árbitro da partida, consigo compreender a questão do fora de jogo posicional, que é aquela questão do Florentino fazer a obstrução. Se é que aquilo é obstrução, mas coloca-se de facto, tem a intenção de se colocar à frente do Coates e impede se calhar o jogador de intervir na área e possivelmente fazer um corte. Ao mesmo tempo, acho que não é suficiente para deitar um homem daquela estatura ao chão, nem de longe nem de perto, e acho que também não é uma atitude correta do Coates de se deitar no chão e reclamar com a arbitragem quando vemos ali um lance perigoso a decorrer e ele é o capitão do Sporting e teria mais do que a obrigação de se levantar rápido e de intervir. Se, entretanto, fosse falta, o árbitro também o faria e os sportinguistas, com certeza, louvariam a atitude de Coates por se ter levantado e ter lutado pelo lance. É muito duvidoso, ainda agora, não consigo ter a certeza se é de facto fora de jogo ou não. Eu, sendo o árbitro, provavelmente marcaria a questão do fora de jogo, porque o Florentino quer mesmo... Ou seja, a ação dele é mesmo para fazer uma obstrução a Coates, isso é inegável. Se é suficiente para deitar o uruguaio ao chão. Não, mas o que é certo é que está lá a ação do Florentino e não nos podemos esquecer disso. Eu concordo com o João. Está fora de jogo, sem dúvida que o Florentino está fora de jogo. E mexe com o jogo porque faz uma obstrução ao Coates. Sim. Apesar de também concordar com a opinião dele em relação a ser falta, aquilo... Ele atirou-se para o chão, sem dúvida. Não tenho dúvidas que ele se atirou para o chão. Mas lá está. Ele influencia a jogada e devia ter sido considerado fora de jogo. Eu digo-vos, eu à primeira vista, até quando olhei para o lance, nem me apercebi dessa questão do Florentino. Eu até achei que o lance estava a ser analisado pelo Musa. Acho que é o Musa que cabeceia a bola, se não me engano, no segundo posto. Sim. Até pensei que era o Musa que estava um pouco adiantado, porque ele parece-me estar um pouco adiantado, depois não está na repetição, mas parece-me que é o Musa que está um pouco adiantado. Depois, ao ver as imagens, é aquilo que vocês dizem. Eu acho que para o árbitro da partida é impossível rever aquele lance dentro do jogo. Para o João Pinheiro é impossível ver o lance, porque o Florentino está naquela situação e mesmo que tenha feito a obstrução, concordo com vocês na questão de não é suficiente para o Coates cair daquela maneira e perder a jogada ali para ele. Mas que a falta é, eu acho que a falta é clara e se virmos a jogada... Mas a intenção de a fazer está lá, por sim, isso. é isso, é mais por isso. Tu vês, se vês os clipes todos que existem do início ao fim, há aquele passo do Florentino que mostra a clara intenção em obstruir o Coates. Se é suficiente, claro que não é. Acho que é surreal um capitão fazer isso. Da mesma maneira que no primeiro golo o Ausnes fica sozinho a cabecear porque o Diomande fica a reclamar de uma falta e fica no chão. Também acho isso que não faz sentido nenhum. E lá está, acho que é impossível para o árbitro da partida ver aquela jogada. É um claro lance de vídeo-árbitro. Para isso é que serve o vídeo-árbitro, é para estes lances assim polémicos, nestas alturas, nestes jogos. Acho que é um lance completamente e 100% para o vídeo-árbitro, que o árbitro não pode ter qualquer tipo de influência na partida. E mais uma vez, aquilo que nós defendemos que tem que ser o futuro do futebol, porque ajuda na decisão dos jogos e na verdade esportiva, volta, na minha opinião, a pecar. E não é a primeira vez que vemos isto. Acontece várias vezes. Acho que nós já falamos disto aqui, depois é por causa destas e outras coisas que os árbitros portugueses lá fora são muito pouco representados. Temos o Soares Dias e às vezes o João Pinheiro. Que vai estar na final da Conference. No vídeo-árbitro nunca temos ninguém e nos outros jogos também não. A minha opinião sobre o lance é isso. Acho que é... Lá está, que foi aquilo que eu disse há bocado, tira o ânimo à última jornada da partida, completamente, porque podia ter tido um rumo diferente, e dá ainda mais um boost ao Benfica para não vacilar com o Santa Clara, se é que existiria possibilidade disso. Tira qualquer tipo, na minha opinião, tira qualquer tipo de hipótese. Pode empatar e pelo menos seria óbvio, ou pelo menos achar que o Benfica ganharia facilmente ao Santa Clara, porque não há perspectiva de manutenção por parte da equipa açoriana, já estão completamente abalroados, que é mesmo a palavra, que foram abalroados neste campeonato. Infelizmente foi uma equipa que desde o início se mostrou que não seria capaz de se manter na primeira divisão, e o Benfica certamente ganhará, nem precisará da questão do empate, mas lá está, pode empatar também. E o Porto, ou seja, se empatar, o Porto precisará de fazer 11 golos ao Vitória. Pode acontecer, é futebol, e da maneira que é Sérgio Conceição, tenho 100% de certeza que ele entrará em campo com essa certeza de marcar muitos golos, porque é possível. Acredito que o Porto irá mesmo tentar ao máximo, mas é muito difícil, e lá está, é o primeiro possível campeão
contra o Lanterna Vermelha e acho que o Benfica irá mesmo ser campeão. Sim, não há hipótese. Afonso, não sei se queres dizer alguma coisa. Não, concordo com o que o João disse. É um jogo que pouco influenciou, não é? Porque lá está, até dá uma moral ao Benfica, porque teve a perder 2-0, empata É isso, no empata campo no fim, do rival no da rival. cidade. Depois vai ter um jogo muito... sim, vai ser assim, com maior ou menor dificuldade, o Benfica vai vencer o jogo contra o Santa Clara. O que pode acontecer é os jogadores, certos jogadores do Santa Clara, como o Rildo, são vários, que até têm bons jogadores a nível individual, quererem-se demonstrar, mas eu duvido, eu tenho dúvidas. Lá está, eu é que eu estava a dizer, se o Sporting por acaso ganhasse esta partida, a questão do nervosismo de querer tanto marcar podia ser um inimigo do Benfica no último Pode jogo. ser, não é mesmo? Sim, mas o Benfica só precisa de empatar. Mas, A questão é essa, percebes? Se o Benfica perdia, o Benfica tinha que claramente ganhar o jogo, porque o empate não servia caso o Porto ganhasse. claro. Não servia. Agora só tem que empatar. Eu até te digo, eu acho que a equipa mais motivada para a última jornada, na minha opinião, tirando o Benfica que é campeão, é o Vitória de Guimarães, Mas que precisa de segurar o quinto lugar tens no que Dragão. pensar que o Benfica, esta época, em jogos decisivos, mesmo este contra o Sporting, foi incapaz. Sim, mas Mesmo contra o Futebol Clube do Porto, que perdeu, o Benfica não teve a capacidade, esta época, de, em jogos decisivos, em jogos que dizia assim, ok, isto é mesmo preciso ganhar, não foi capaz. É por aí. Não estou a dizer, claro, que o Santa Clara será um bicho de 7 cabeças, que em princípio não será, mas pode ser. sim, Pelaquela sim. questão que tu falas, a bola pode entrar nos primeiros 10 minutos, que já falamos aqui várias vezes, não entra na primeira parte e depois começa a passar o tempo e começa a ser difícil. Mas lá está. É uma discrepância Mas lá está. enorme e o Benfica... Pior que o Benfica, em termos de jogos entre os primeiros 4 classificados, só o Sporting. Que empata os 2 jogos com o Benfica e ganha o Sporting. E empata os 2 jogos com o Benfica, empata em Braga e ganha em casa contra o Braga. O Porto foi melhor. Sim, Ganhou mas a isso é quem? O habitual. Porto ganhou um jogo O na Porto só Luz, perdeu com... ganhou os 2 jogos ao Sporting e mas ganhou um jogo perdeu. ao Braga. Mas perdeu um jogo com o Braga, perdeu um jogo com o Não, Benfica. perdeu um jogo com o Benfica, empatou com o Braga. Empatou com o Braga, perdeu um jogo com o Benfica. Mas isso, eu acho que este ano, na questão de jogos entre os 4 da frente, foi muito equilibrado, na minha opinião. Eu acho que foi muito equilibrado em todos eles. Acabaram todos. O Sporting Benfica acabou 2-2 também, não foi? Em Alvalade. Em Alvalade não, na Luz. Acho que foram todos muito equilibrados. Acho que não é por aí. Eu todos os anos gosto de olhar para os jogos daquela maneira de o resultado entre as equipas é o que dita. O resultado entre os grandes é o que dita. Apesar de lá estar, também temos que, se formos voltar a puxar a cassete cá atrás, o Benfica ganhou no Dragão com aquela expulsão do Eustáquio que anula o jogo. Não estou a dizer que a expulsão é mal dada, porque acho que é bem expulso, mas anula o jogo por completo e o Porto ali com muita dificuldade, depois o Benfica contra-ataque do Rafa. E o resultado penso que seria diferente. Sim, se não houvesse a expulsão. Venceria, mas sem a expulsão, o Porto, mesmo com menos um, consegue, na minha opinião, ser superior ao Benfica nesse jogo. O Porto passa muito. É um contra-ataque do Rafa. O Sim. Rafa em contra-ataque É o marca golo e pouco mais. o golo. Eu ainda neste jogo queria falar de um assunto que é um bocado extra futebol, mas acho que devíamos comentar isso, por muito pouco que seja. É um jogo muito controverso na posteriori do jogo, esta questão do lance, e é um jogo muito controverso também anteriormente ao jogo, com a questão da bilheteira adepta, dos problemas todos que existiram, que é algo que não se vê em outros estádios em Portugal, nem na Luz, nem no Dragão. Queria perguntar se tinham uma opinião sobre isso, porque houve bastantes problemas com adeptos entre Sporting e Benfica antes da partida, durante a semana, muita gente a cair agora em cima do presidente do Sporting. Queria-vos perguntar se tinham alguma opinião sobre isso. Afonso, se quiseres começar. Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu tenho a opinião que a direção do Sporting tem 0 culpa em relação a isto. Eu também, eu ia dizer isso, sim. Quem tem culpa são os sportinguistas que venderam os seus lugares anuais, que emprestaram o seu cartão de sócio. Mas este acontecimento só vem provar que, infelizmente, as atitudes dos clubes pequenos perante os grandes são corretas. O facto do Braga não vender bilhetes sem ser para sócios é correta. O facto do Boa Vista não permitir adereços de equipas rivais e não vender bilhetes para além de sócios nos jogos contra os grandes é correta. Famalicão também. O Famalicão, isto só demonstra que é para uma questão de não gerar violência, tem que separar os adeptos dos 2 clubes. Este acontecimento, o que aconteceu no Derby de Lisboa, comprova que as atitudes das direções dos clubes pequenos têm razão em fazer o que fazem. Não cabe, na minha cabeça não me cabe, eu, num jogo contra o rival do meu clube, vender o meu bilhete para um adepto rival e festejar, possivelmente, o título de campeão ao meu estádio. Acho que não faz sentido nenhum. Mas pronto, venderam.
O Sporting devia ter adotado, porque já sabia desde o início da semana que isto iria acontecer. O Sporting devia ter adotado a política de não permitir adereços de equipas rivais no estádio, nas bancadas da equipa da casa, do Sporting, e deveria ter pedido o cartão de cidadão à entrada, para comprovar que a pessoa que estava a utilizar um bilhete de um sócio não era ela. Acho que eram medidas que colocavam mais ordem no jogo, mais ordem no jogo não, mais ordem nas bancadas e não provocariam as atitudes violentas como aconteceu. Há um vídeo nas redes sociais de adeptos do Benfica junto à zona dos adeptos visitantes a pontapear adeptos do Sporting. Que não deixavam entrar sequer no estádio. Mas depois nós queremos vender o nosso campeonato e as emissoras lá fora querem comprar o quê? Querem comprar isto. Isto é uma péssima forma de promover o nosso campeonato. Eu acho que só demonstra que as atitudes dos clubes pequenos são corretas e têm de começar a ser adotadas em todos os clubes. Eu não acho piada. Eu tenho que respeitar. E temos que saber... Primeiro, nós temos que saber estar. Temos que saber onde estamos. Eu, se for ver um jogo do meu clube, para a bancada visitante de outro clube, eu já fui... Eu sei estar, eu sei me comportar. Eu não vou estar a provocar os adeptos da casa sabendo que, olha, que posso apanhar, posso ser agredido. Não é? Nós temos que saber estar. Acho que faz parte do futebol e da sociedade saber estar. E o futebol é o espelho da sociedade. E nós aqui em Portugal... E são muitos os casos onde não se permite que adeptos da equipa visitante, ou mesmo que vão, não dá para perceber se são ou não são. Nós aqui em Portugal, tu falaste da questão de vender o nosso futebol, nós já somos muito mal apreciados lá fora quando vêm equipas cá jogar do estrangeiro, porque nas competições europeias, onde maioritariamente Porto, Benfica, Braga e Sporting estão dentro de uma jaula. Os adeptos estrangeiros estão sempre dentro de uma jaula, algo que não acontece recorrentemente lá fora. No Dragão nem tanto. No Dragão é mais tranquilo. Sim, mas estão todos vedados, mas estão sempre vedados. Tu vais ao isso não existe em todos os países. Não, em Inglaterra não existe isso, por exemplo. É possivelmente dos piores estados em Portugal para tu veres futebol como um adepto visitante. Alvalade. E a Luz. Sim. Eu acho que Alvalade ainda é pior. Sim. Eu acho que Alvalade ainda é mais difícil ver o jogo. Porque eu acho que nem é aquilo... É um pouco de grade com um pouco de rede. É um pouco de tudo. Estás numa jaula, estás verdadeiramente numa jaula. João, não sei se há alguma coisa a dizer sobre esta assunto. Quanto a isso, não tenho nada a acrescentar, porque iria estar a repetir o Afonso, concorda 100% com o que ele diz. Há uma coisa que não sei de quem é a culpa. Se é das autoridades que fazem toda a logística de entrada, se é a própria direção do Sporting, não faço ideia. O que é certo é que vi muitos adeptos de Sportinguistas a reclamar. Porquê? Porque não poderiam cantar o seu hino em casa, não poderiam ver o início daquele que seria o jogo, porque estava a demorar a entrada. Porque estava a ser permitida a entrada primeiro a adeptos do Benfica. Isso para mim não faz sentido, lá está. Não sei quem é que faz essa logística. É a polícia. Sim, mas pronto, sendo a polícia, ok, mesmo assim não concordo, porque não faz sentido. Porque acho que primeiro deveriam entrar os adeptos do Sporting, porque estão a jogar em casa, e a ser prejudicados, por mais que isto seja até rude de se dizer, ou pronto, seja o que for, a ficarem prejudicados seriam os adeptos visitantes. Claro. Sim, porque primeiro temos que privilegiar a nossa casa. Os nossos... Mas também nós não podemos pensar assim, porquê? Porque muitos adeptos vão ao estádio... Temos o caso do Braga, quando foi ao Estádio da Luz. Foram 2.500 adeptos do Braga. Uma grande parte dos adeptos do Braga entraram 20 minutos depois do jogo começar. Isto também não pode ser assim. Nós pagamos bilhete... os adeptos... Eu não sou adepto do Braga. Mas os adeptos pagam bilhete para ir ver o jogo... para ir ver o jogo, para ver um espetáculo. Um espetáculo que começa a 1h. Tu tens de estar dentro. As pessoas também têm que ter noção e vir mais cedo e chegar mais cedo aos estádios. Mas a força de intervenção e a polícia têm que ter noção que os adeptos têm que estar às X horas dentro do estádio. Não é atrasar. E depois, um bilhete para esses tipos de jogos já custa 20, 30 euros. Já é caro. Uma pessoa que vai de Braga já gasta muito dinheiro porque tem que vir de carro ou vem de autocarro. Já é caro. Não é de Lisboa. É o que acontece normalmente. Chega lá, há horas e a tempo de entrar e ver o jogo desde o início e entra 20 minutos depois. O que se passou em Alvalade é que os adeptos do Benfica, que foram para a bancada do Sporting, entraram cedo, entraram a horas. E depois causaram distúrbios, houve cenas de pancadaria, e os adeptos prejudicados são os adeptos da casa, que têm gamebox, têm lugares anuais, são sócios e que pagam o seu lugar.
quem foi prejudicado aqui foram os adeptos do Sporting. Acho que deu na SIC ou na TVI, não sei. Adeptos idosos, porque eram idosos, 70, 80 anos, a reclamar que tiveram 2 horas à espera para entrar E eu já te vir embora. bancada. Eu já te vir embora. Acredito. Também não estava estádio cheio, estavam 30 e tal mil pessoas, portanto... Concordo com tudo o que o Afonso disse. Acho que ele mencionou todos os aspectos importantes. Neste caso, a culpa não poderá morrer solteira, porque alguém tem que assumir E a culpa também é, desculpa, a culpa também é da Liga. Claro. Sim, claro que sim. E eu sou sincero, eu tenho aqui uma opinião. Eu concordo contigo na questão de a direção não tem culpa nenhuma por a direção do Sporting. Não tem a sua culpa, porque a direção não consegue controlar os adeptos do Sporting que vendem os bilhetes aos adeptos do Benfica. É impossível. Mas pode controlar Mas a aquela direção tem logística da culpa entrada. em quem entra dentro do estádio. Calma, deixa-me acabar o meu raciocínio. Eu percebo a questão do cartão de cidadão e acho que devia ter ocorrido. Agora, eu só digo que não tenho culpa na questão, é impossível controlar quantos adeptos do Sporting é que vão vender os bilhetes aos adeptos do Benfica. Sim, Só isso. Agora, sabendo que iria existir essa possibilidade, e que a possibilidade de existir era muito grande, porque se falou disso a semana inteira, acho que as rédeas tomadas, tanto pela polícia como pela direção, deviam ser totalmente diferentes. Os adeptos do Benfica que iam para o lado do Sporting, primeiro tinham que ser escoltados. Primeiro tinha que haver uma força policial do lado dos adeptos do Benfica que iriam ficar do lado do Sporting, porque eles encostaram-se todos ali à jaula em Alvalade e não havia quase polícias nenhuns para os controlar. Era a única parte em que a direção do Sporting peca, na minha opinião, é essa, porque não tomam as rédeas necessárias ao saber o que ia acontecer. Deixaram acontecer, simplesmente. E depois é aquela questão. Quiseram acreditar. Não quiseram acreditar. Mas sabia-se. Isso toda a gente, era conhecimento geral que havia muitos adeptos do Benfica que iam para lá do Sporting. Isso já se esperava. O Benfica podia ser campeão na casa do maior rival. A probabilidade disso acontecer era enorme. Era enorme. Da mesma cidade, era enorme. E eles não tomaram as rédeas necessárias para segurar os adeptos benfiquistas e depois as consequências vieram. Não meteram a polícia, não quiseram fazer essa questão do cartão de cidadão. Eu até percebo, que até haja adeptos do Benfica que queiram ir para o lado do Sporting porque também não há bilhetes suficientes. Acho que escutaram os bilhetes para o lado do Benfica. Sim, são 2.500 bilhetes. Não há bilhetes suficientes e há adeptos, e o Sporting está numa condição na Primeira Liga má para o clube que vai à Liga Europa. Um clube que há 10 anos foi campeão, não quer ir à Liga Europa, né? Percebo que haja adeptos do Sporting que queiram vender, não acho correto, mas percebo que há adeptos que façam isso. Contra o Benfica eu acho isso um pouco, não queria dizer a palavra estúpido, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Agora, acho que há aqui essa questão da força policial que devia ter sido muito mais reforçada e que não foi feito. Depois também há aquela questão que eu também vejo muito, que põe as culpas na direção do Sporting, porque isso já acho que é um pouco, não é extra futebol, mas é um pouco navegar na maionese. Aquela questão de, a culpa é da direção porque a equipa está com este rendimento desportivo porque a direção faz isto. A equipa não está a combater da maneira que devia combater porque a direção não faz isto. Quem não é a favor da direção vai sempre buscar qualquer coisa. Mesmo que não seja nada de especial para culpar a direção. Sim. Vamos continuar no nosso programa. O Futebol Clube do Porto foi vencer a Famalicão, póquer de Taremi, hat-trick de penaltis. João, o Porto está a 2 pontos do Benfica, ainda sonha, como já falaste, em ser campeão, apesar de ser muito complicado. Foi ganhar a Famalicão num jogo que se previa bastante complicado, principalmente pela eliminatória da Taça de Portugal que tivemos há umas semanas no Dragão, dos problemas que houve entre as duas equipas. O Famalicão debate-se bem, 2-2 ao intervalo, mas a equipa do Porto na segunda parte consegue fugir. João, se quiseres começar. Bem, este jogo foi louco. Eu estava a ver o jogo, há muitos gols, é bonito para quem gosta do espetáculo ver tantos gols. Pensava por acaso que o Famalicão fosse jogar melhor, por mais que o jogo tenha estado 2-2, houve sempre um grande, na minha opinião, uma grande discrepância entre o Futebol Clube do Porto e o Famalicão. O Porto foi quase sempre superior durante o jogo, acho que não há muito a dizer sobre isso. Mais uma vez, Ivan Jaime, como já falamos aqui, mais um golo, mais uma boa exibição. Acho que o Porto ou o Sporting são os principais candidatos a adquirir os serviços do jogador, devem mesmo apostar nisso, porque é mesmo um grande craque. Aprecio muito a maneira de jogar deste jogador. Aquilo que tu falas dos penaltis não há muito a dizer também, são penaltis, é o que é, são sim, claros sim, para mim, na minha maneira de ver as coisas, não há nenhum que se possa dizer que não seja penalti, porque são todos claríssimos. Póquer Taremi isola-se como melhor marcador da Liga Portuguesa. Acho que, ainda por cima da maneira que está a jogar Gonçalo Ramos, o Taremi irá mesmo acabar por ser o
o melhor marcador, assim, numa ultrapassagem na penúltima jornada. Merece, porque é um grande matador, na minha opinião, e é mais matador do que Gonçalo Ramos, e merece, e temos que dar valor a Taremi por conseguir este feito, porque é um grande feito ser o melhor marcador desta liga, que cada vez mais é mais competitiva. A única questão deste jogo que pode gerar alguma controvérsia é mesmo o primeiro penalti, na repetição. A meu ver, não há motivo para haver repetição, porque só existe, ou seja, motivo para haver repetição caso o jogador que de facto se adianta do Famalicão, caso o guarda-redes do Famalicão defenda a bola e haja um ressalto, e seja esse jogador do Famalicão que estava adiantado que execute o corte, e aí o árbitro terá de intervir, não havendo qualquer interferência do jogador. Não vejo sequer motivo para haver repetição do penalti, mas isso é o menos deste jogo. Foi uma grande exibição do Porto, um grande resultado contra um Famalicão fortíssimo nesta reta final da época. E é como te digo, o Porto para mim irá ver este próximo jogo contra o Guimarães como uma batalha, uma guerra. Acho que o Sérgio Conceição tem mesmo esse mindset, irá entrar em jogo, mesmo que o Porto já tivesse perdido o campeonato, tenho a certeza que o Porto entraria em jogo para ganhar, mais uma vez, que é o ADN do clube, e sabendo que pode ser campeão, para mim Sérgio Conceição irá fazer tudo para conseguir. E a imagem disso, e tenho a certeza que se o Benfica se ousar a escorregar, o Porto será campeão. Tenho certeza absoluta disso. Eu concordo em tudo com o que dizes, exceto numa coisa que não mencionaste. No terceiro penalti do Futebol Clube do Porto, que acho que é o pisão sobre Evanilson. Não, então é o segundo, que é da mão do Otávio. O central do Famalicão. Sim. O árbitro teve mal. Se assinalou o penalti, tinha que expulsar o jogador. Verdade. O árbitro tinha que expulsar o Otávio. Aqui, para a baliza. É questão da dupla penalização. Mas a dupla penalização, quando a bola vai para a baliza, quando há situação clara de golo, como foi a questão, por exemplo, do Porro no Dragão, que mete a mão em cima da linha que era golo claro, o remate do Otávio. A dupla penalização só existe quando tu queres tentar jogar a bola. Okay. Não tentam jogar a bola. Se a bola vai à mão, porque vai. Agora a dúvida aqui é se bate primeiro na cabeça e depois vai à mão. Não pode, porque se ela batia primeiro na cabeça, podia não ser penalti. Sim, não podia não ser penalti. Mas como assinou o penalti, tinha que expulsar o jogador do Famalicão. Eu acho que ela nem sequer bate, ela vai diretamente à mão. Agora, é essa a questão. Eu acho que o jogador do Famalicão devia ter sido expulso. O árbitro aqui, eu percebo o árbitro não quis acabar já com o jogo. Ok, ficava 4-2, caso o Porto marcasse e marcou. Foi o terceiro golo. Sim, 3-2, não queria matar o jogo. Mas, amigo, se o jogador impede que a bola entre da baliza com a mão, tem que ser expulso. Aqui não existe dupla penalização. Ou não é penalti, porque a bola, eu não tenho mesmo a certeza se a bola tocou primeiro na cabeça, mas como o árbitro assinalou o penalti, tem que expulsar o jogador. Porque a bola entrava dentro da baliza do Famalicão e era gol do Porto. Impede que haja um gol. Mas tirando esse lance foi um... Sim, mas tirando esse... Foi uma boa exibição do árbitro, tanto é que deu os 13 minutos que eu pensei. Sim. Aquilo que falaste a semana passada. Eu pensei nisso quando vi, sim. Acho que os 4 penaltis do jogo são os 4 penaltis. Sim, sem dúvida. O Famalicão joga bem. Para mim, é a quinta melhor equipa a jogar futebol em Portugal, atrás dos 4 primeiros classificados. Para mim, joga melhor com o Arouca, joga melhor com a Vitória. Desde que o João Pedro Sousa, que é um bom treinador, que já tinha feito isto na primeira passagem por Famalicão, desde que o João Pedro Sousa entra no Famalicão, a equipa joga muito à bola. Tem um meio-campo incrível com o Zaidu, o francês, com o Colombato, que é um craque, apesar das polémicas, que se não foi racista, não sabemos. É um craque, é um tratado da bola, é um jogador que para o ano não está no Famalicão, tanto que teve para ir para o Boa Vista e o Boa Vista por não conseguir inscrever na FIFA. O Famalicão aproveitou e levou para terras minhotas. Tem o Dobre, que é um bom extremo romeno, já chegou à seleção romena. Ivo Rodrigues é conhecido por todos no futebol português, formação Futebol Clube do Porto. Ivan Reim é outro tratado. Eu não me acredito que estavas a dizer que ele poderia ir para o Sporting. O Sporting não ir na Liga dos Campeões. Vai receber muito menos dinheiro. O poder de compra neste mercado vai ser muito mais pequeno. Nem sei se fica em Portugal, mas se fica em Portugal acho que é para o Porto. No Benfica não acho que entra. Já pensaram na possibilidade do Braga entrar em cenário? É possível, mas eu não estou a ver o Braga a gastar 10 milhões no jogador. Estou a supor. O Braga tem potencial, vai ganhar dinheiro. Se entrar na Liga dos Campeões, acho que na fase de recebe 18 milhões, mais os 30 milhões do Vitinha.
mais vendas, que o Sim, Ricardo Horta falas poderá nisso sair. e de facto Sim, o Braga- poderá ser uma opção. Mas eu não estou a ver o Braga. O Braga ainda não tem o poder financeiro dos outros três. O Braga não dá 10 milhões por um jogador. Não acredito que vai ser agora. Ainda por cima, um jogador que vem de uma equipa portuguesa. Não é só, tens que olhar mesmo para a Porque questão posicional também. Estás a- Mas eu aqui peso mais a Podia questão fazer o financeira. trabalho do Ricardo Horta. Peso mais a questão O financeira. Ricardo Horta não ficará no Braga. Essa é uma questão Só que se eu vos fosse quero para lançar. jogar à esquerda, que ele também joga às vezes no Famalicão. Eu quero-vos lançar caso essa questão saída daqui a de Bruno. bocado, quando falarmos do Braga. Estava só a Essa dizer. questão do Ricardo Horta, Sim. Eu acho quando falarmos do Braga, acho que... Ok. Eu acho que o Braga não vai reforçar financeiramente uma equipa portuguesa por 10 milhões. Não acho. É Eu muito vou- dinheiro e é muito dinheiro para dar a uma equipa portuguesa que futuramente pode conseguir lugares que o Braga já conseguiu, como os quartos lugares. Sim, Porque verdade. tem tudo, o Famalicão tem tudo, é um projeto incrível, é dos melhores projetos e dos projetos mais sustentáveis que o futebol português tem vindo a ter nos últimos anos. Mas imagina, nesse aspecto do Braga não querer dar os 10 milhões a um clube português, eu acho que acaba por ser uma consequência de te tornares um grande. Claro. Sim? Tu vais começar Não, a pescar, nem acho. salvo a expressão, Nem acho. no mercado Porque o português. Sporting dá 20 milhões ao Braga. As equipas grandes dão 20 milhões e 10 milhões ao Braga porque sabem que o Braga nunca terá o patamar e nunca será competitivo de uma forma regular contra estas três equipas. Está a construir o caminho. Mas não vai ser. É difícil. Primeiro, o Braga nunca foi campeão nacional. Ponto. Isso. Não, o Braga verdadeiramente saltou uma vez por ser campeão nacional. E no final de contas ficou a 9 ou 10 pontos do Benfica. Acho que tenho a noção. Em 2009-10, com o primeiro ano de Jorge Jesus e o Domingos Paciência a ser treinador do Sporting de Braga. O Braga não é... O Braga combate contra o Benfica, combate contra o Porto, combate contra o Sporting. Mas não é rival. Por isso é que eles dão o dinheiro. E tem bons jogadores, claro. Por isso é que eles dão. Se o Braga fosse verdadeiramente rival, não compravam. Não compravam a 20 milhões, não davam 20 milhões ao clube. Tu vês o Benfica a gastar 20 milhões num jogador do Sporting. Vês o Benfica a gastar 20 milhões num jogador do Porto. Não gastam. Não vão estar a reforçar um rival. O Braga não é rival destes três. O Braga não tem, quer queiramos, quer não. Pode estar a construir, dou muito mérito aí à estrutura bracarense, ao António Salvador. É um bom projeto, é um muito bom projeto. Mas não é o Benfica, não é o Porto, não é o Sporting. Ainda falta muita coisa para ser e uma delas é dinheiro. E acho que o Braga não vai dar. Por isso, chegando ao ponto final, a meu ver, o Braga não dá 10 milhões pelo jogador, quanto mais de fora, quanto mais da nossa liga. Eu, em relação ao Braga, só queria dizer isso, uma coisa. Eu percebo o que tu queres dizer, que os três grandes ainda vão buscar jogadores ao Braga. A última vez que aconteceu foi com o Paulinho. Eu não sei agora até que ponto é que vai... Galeno. Com o Galeno. Sim, mas o Galeno é diferente, porque o Galeno tinha uma custou 10 cláusula milhões, 50% do passe. ao Porto. Ao Futebol Clube Havia Porto. ali um negócio por trás que facilitava a vinda do Galeno de volta para o Porto. O último, assim, a sério, foi o Paulinho. E eu acho que, eu não sei, o que eu estava a dizer há bocado, o Braga está a construir esse lugar no futebol português e não sei agora, com os anos a passar, se o Braga vai vender mais jogadores assim a essas equipas. Eu acho que o Braga pode construir aqui algo interessante, principalmente olhando ao investimento que vem de fora agora, com o Paris Saint-Germain. O Braga pode criar um bom estofo para aguentar esses jogadores. Aquilo que eu queria perguntar, que era o que eu estava a dizer ao João, é: o Braga este ano vai à Liga dos Campeões, à terceira pré-eliminatória. Que jogadores é que são essenciais para o Braga segurar na equipa e que jogadores é que podem sair? Porque o Braga na Liga dos Campeões não vai segurar todos os jogadores. Óbvio. Há jogadores que vão sair. Há muitos jogadores com porta de saída. Há o Banza, há o Ricardo Horta, há o Yuri Medeiros, o próprio André Horta, há ali Al-Musrati, o próprio Racites. Há muitos jogadores que podem sair do Braga. E o Braga, se quer ser competitivo na Liga dos Campeões, primeiro tem que segurar alguns deles e segundo tem que investir bem. Porque o Braga não consegue ser competitivo sempre, acredito eu. A própria questão do Artur Jorge, que nós já falamos aqui, fica ou não fica? Porque o Artur Jorge é um treinador que de certeza que vai ganhar mercado depois desta temporada. E não sabíamos se Antero Henrique conta com ele. Com Sim. ele. Já se falou disso do treinador italiano, que também podia ir para o Braga há uns tempos. Eu acho que eu tenho 4 jogadores que para mim o Braga deveria de segurar. Um é contratar em definitivo Vítor Gomes. Para mim, o melhor lateral direito do campeonato. Até à saída de Porro, a partir da saída de Porro, o melhor lateral direito do campeonato. Outro, Bruma. Faz uma grande meia época no Braga. O Bruma está a ser associado ao Porto. Não sei se vocês viram, o Bruma está a ser associado ao Porto. Não, Bruma ainda tem contrato com o Fenerbahçe, está emprestado. Sim, não sei mas se está a Braga- ser associado
a questão do Porto ir buscar o Fenerbahçe. Sim, em termos financeiros, o Porto tem maior poderio do que o Braga. 7 milhões e meio. Eu também não estou a ver o Braga a dar 7 milhões e meio por um jogador. Mas a questão é que... Um jogador de 28 anos. Mas essa questão que tens que perceber, o Braga vai ganhar dinheiro com a Liga dos Campeões, ganhou 30 milhões com Vitinha e não investiu em quase ninguém. Não investiu em ninguém, praticamente. O Bruma e o Pizzi não são investimentos com 30 milhões de Vitinha. São investimentos, em termos salariais, são grandes investimentos. Salariais, sim, e tens que pagar uma taxa de empréstimo, mas não chega sequer perto dos 30 milhões, nem de perto nem de longe. O Braga tem dinheiro para gastar. Tem. O Braga não tem investimentos. Que investimentos é que tu vês significativos do Braga? Não tens nenhum. Contrataram o Niakate este ano? Não, é emprestado. Do Guingamp. É emprestado? Não tem investimentos nenhum. O Braga... Renovaram com o Horta agora? Sim, os únicos investimentos que tem é na folha salarial. Porque investimentos de transferências de jogadores... Racites também está emprestado. Adquirir também jogadores, não tem. Poderia ser um bom jogador para ficar para a próxima época, os Racites, que é um bom jogador. Al-Musrati, para mim, tinha que ficar. Se o Braga quer ser competitivo e não ser um Benfica 16-17 na Liga dos Campeões, 0 pontos, Braga tem que manter Vítor Gomes, tem que manter Ricardo Horta, tem que manter Bruma, tem que manter Al-Musrati. Para mim são os 4 bases desta equipa. A par de Mateus, que é um grande guarda-redes. Eu tenho um aí no meio de... João, já te vou passar a palavra. Eu tenho só aí um no meio desses todos. Eu acredito que o Ricardo Horta até fique no Braga. Acredito que o Ricardo Horta, porque renovou e é o Ricardo Horta, que já é quase um ídolo do clube. Já é um ídolo do clube, a melhor marcadora da história do Braga. Acredito que vai ficar. Agora, achei um no meio desses todos, eu acho que o mais difícil de ficar no Braga é o Al-Musrati. Acho muito complicado o Al-Musrati ficar no Braga. Primeiro, em Portugal tens dos 3 grandes, todos eles vão precisar de um jogador com o Al-Musrati. O Porto vai perder o Uribe, o Porto precisa mas de um não vão dar 20 milhões. Mas vão... É 20 milhões que o Braga pede, não é? Sim, mas sabes que isso é uma questão de burocracias. Eu ao bocado estava a dizer que acho que o Braga não vai vender a um dos 3 grandes, mas os 3 vão precisar de um jogador como o Al-Musrati. O Uribe vai embora, o Ugarte vai embora do Sporting. Mas não vai ser atrativo o Al-Musrati para o Sporting. A não ser em termos Sim, financeiros... eu só estou a dizer, só estou a pôr em pratos limpos que o Porto vai precisar de um jogador como o Al-Musrati, o Sporting vai precisar de um jogador como o Al-Musrati, o próprio Benfica, não acredito muito porque acho que o Florentino fica, mas se quiser pode, porque o Benfica já demonstrou interesse no passado no Al-Musrati. Tirando estes 3, tem muito mercado lá fora. É um jogador com muito mercado nos grandes campeonatos. A Inglaterra também já se falou que é o maior campeonato do mundo. É um jogador com muito mercado pela Europa fora. E acho muito difícil que o Braga, na Liga dos Campeões, que consiga segurar o Al-Musrati. É o único jogador desse lote. Acredito mais que fique com o Bruma, que fique com o Vítor Gomes, que acho complicado também, principalmente o Bruma. O Vítor Gomes acho mais fácil. Acho que o Al-Musrati é o jogador mais difícil que o Braga tem para segurar. De onde é que é o Vítor Gomes emprestado? Espanhol. É do Espanhol? Sim. É um bom jogador. Concordo contigo a 100% na questão do Al-Musrati. Para mim, o melhor 6/8 da Liga Portuguesa. Acho que não há nenhum jogador, principalmente na função de 6, que tenha as qualidades dele, mesmo o próprio Florentino. O Al-Musrati, na minha opinião, tem muita mais qualidade na saída. Sim, e havia o Enzo. Mas eu agora vejo jogar tem mais como um 8 do que propriamente um 6. Acho que tem mais capacidade de transição ofensiva. Acho que é mais capaz nesse setor do que propriamente no setor defensivo, apesar de ser muito forte. Al-Musrati, lá está, tem toda aquela presença física, toda aquela calma a jogar. É mesmo um prazer ver o jogador. Seria bom para uma equipa como o Sporting, como o Porto ou como o Benfica. É um excelente jogador e também concordo contigo que não será fácil para o Braga o manter e certamente é uma possibilidade que ele não faça parte das contas da equipa bracarense para a próxima época. Para mim, aquele que é o melhor jogador do Braga neste momento é Bruma. Acho que mesmo o Ricardo Horta não está no nível do português. O Bruma está com uma capacidade muito acima daquilo que eu acharia que ele iria ter. Acho que está, como já falámos até no nosso Instagram, acho que está-se a reencontrar novamente dentro das 4 linhas. Está a ser o Bruma que todos pensávamos que ia ser. Acho que o jogador a ser inteligente ficaria no Braga. Se caso o Braga apresente uma proposta e caso o Fenerbahçe também tenha interesse em vender o jogador, ficaria no Braga porque, ou seja, já tem aquela rotina, já está habituado àquilo que são as ideias do clube. Não sei até que ponto é que um jogador tão inconstante como é Bruma lhe faria mal ir para um clube como o Porto, como vocês falaram que está interessado. Estou aqui a ver no Transfer Market, o Sporting também estará na corrida para obter o jogador. Não sei até que ponto é que, mesmo que no mesmo campeonato, trocar de equipa não seria mal para um jogador que é tão inconsistente.
penso que vocês não mencionaram o Yuri Medeiros. Sim. Para mim, sou suspeito porque é dos jogadores que mais aprecio do campeonato português, já há uma longa data, embora não se calhar nunca Desde tenha... os tempos no Moreirense. Sim, se calhar naquela altura em que andava emprestado pelo Sporting, Moreirense, em Boa Vista, que faz uma grande época no Boa Vista, até consegue quase enquadrar-se no 11 da época, da Liga Portuguesa, nessa altura. E sou um grande apreciador da maneira de Yuri Medeiros jogar. Lá está, nessa altura de Sporting, se calhar não ficou porque não... Ou seja, Fica, não... faz um ano. Sim, mas nunca tem foi... Tem um treinador muito casmurro. Sim, mas nunca foi aquilo... Tem um treinador muito casmurro. Jorge Jesus não era um grande fã. Há pouco tempo ele até falou do que o Jorge Jesus lhe dizia, não estou de brincadeira, mas... Lá está, no Sporting nunca foi aquilo que se esperava, mas é um jogador que eu aprecio muito e foi muito importante no Braga. Embora não pareça um jogador que joga muito por trás, ou seja, os jogadores não jogam propriamente para ele, jogam através dele. É um jogador que faz jogar muito bem a equipa. Por exemplo, no jogo contra o Santa Clara, aquele passe para Bruma é um passe de outro mundo. E outros lances que ele tem, que é um verdadeiro mágico, aprecio muito a maneira dele jogar. E acredito que será essencial para o Braga jogar uma Liga dos Campeões com jogadores desta qualidade, assim como lá está Yuri Medeiros a tem, e Ricardo Horta também a terá, a própria André Horta, Bruma se ficar, o Vítor Gomes, como vocês falaram, o Almos Gatti, se mantiver, o Braga tem mesmo uma equipa muito boa. No papel é um 11 muito, muito capaz até de ser campeão nacional. Certo. Para o ano, ou seja, se o Braga conseguir manter esta base, que será difícil, como já falamos, se conseguir acrescentar mais jogadores com valências para dar mais qualidade e mais profundidade ao plantel, eu vejo o Braga com capacidade para a curto prazo ser campeão nacional. É essa a minha opinião. Penso que o Braga, esperemos também que sim, que consiga chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões e que faça uma boa jornada. Se conseguir passar a fase de grupos já será muito bom. Feito enorme. Conseguir chegar à fase de grupos já será bom. Feito enorme. Passar ainda mais terceira vez, acho que passa o Boa Vista nesse aspecto. E torna-se a terceira equipa com mais presença. E eu penso mesmo que o Braga tem capacidade para isso, se mantiver esta equipa. O Braga, acho que a única questão do problema do Braga, eu acredito também que pode voltar para ser campeão se mantiver essa base e acrescentar qualidade à equipa. Acho que o único problema que o Braga tem em comparação aos três grandes, que lá está, é uma questão de mentalidade e com os anos tem que mudar dentro do clube, é que o Braga depois em jogos, no Dom Afonso Henriques, jogos no Bessa, sente sempre muita dificuldade, por mais forte que a equipa seja, tem sempre muitas dificuldades, jogar com o Vitória no Derby Minho, tem muitas dificuldades a jogar com o Boa Vista no Bessa, que são jogos em que os três grandes não têm dificuldades a ir jogar fora. Portanto, é só essa questão que eu acho que o Braga é a questão da mentalidade que vai ter que alterar se quer ter esse chip de campeão. No Bessa, é uma prova disso. Vista super capaz de... Primeira parte superior do Boa Vista. Sim, de até vencer a partida e levar os 3 pontos. Para fechar esta parte aqui do futebol nacional e assim muito rápido, Arouca e Vitória continuam na luta pelo lugar europeu. Estão os dois nos lugares europeus. O Arouca venceu aos Chaves e foi uma vitória muito importante para garantir essa Europa. O Chaves estava na calha de poder ultrapassar o Arouca. Lutam agora pelo 5º lugar na última jornada. O Vitória tem uma missão muito difícil de jogar no Dragão com o Futebol Clube do Porto. Eu, ao bocado, dentro de brincadeira, dizia que a equipa mais entusiasmada para esta última jornada, tirando o Benfica, que pode ser campeão, é o Vitória, porque quer segurar esse 5º lugar. E depois, mais abaixo da tabela, tivemos o Marítimo que segurou a manutenção contra o Vizela. Um pequeno comentário a esta luta pela Europa, pela manutenção também do Marítimo na Primeira Liga. Eu tenho uma grande crítica para a Liga e para a Sport TV, porque são quem decidem os horários, e para os clubes também, porque são quem decidem os horários das transmissões e dos jogos. É uma vergonha o Marítimo, o Passos Ferreira e o Santa Clara não jogarem no mesmo dia, à mesma hora. É uma vergonha. São 3 equipas que estavam a lutar pelo play-off e o Marítimo joga contra o Vizela sexta-feira à noite e o Passos e o Santa Clara jogam no domingo. Não é admissível em nenhuma liga. Inadmissível. Não, sim, inadmissível, é admissível. É inadmissível numa liga de sexta, uma liga de top na Europa, as decisões não sejam sempre no mesmo dia e na mesma hora. Eu, se fosse adepto do Passos, se fosse adepto do Santa Clara, sentia-me injustiçado. Não que as equipas mereçam ou não mereçam descer divisão. A questão não é essa. A questão é que era uma questão de igualdade
jogarem as três ao mesmo tempo. Porque assim, o estádio Marítimo estava cheio. O estádio Passos estaria cheio. O estádio do Santa Clara estaria bem composto. Era mais apetecível para essas equipas jogar à mesma hora. Já viste o que é? Os adeptos do Passos veem o jogo na sexta-feira. O Marítimo ganha aos 96. O Marítimo garante o play-off. Sexta-feira, os adeptos do Passos e os adeptos e a equipa, as equipas do Passos e do Santa Clara já sabem que antes a divisão. Então o que é que eu vou fazer para o jogo no domingo? Claro. Acho que é a primeira vez. Não me lembro de uma coisa destas. Os jogos, nas últimas 2 jornadas, os jogos das equipas que têm decisões, seja manutenção, seja as Europas, seja títulos, têm que ser jogados à mesma hora. É uma vergonha. Não se admite que isto aconteça. Principalmente numa liga como a Liga Portuguesa. Aí é que nós vemos que nós somos fracos. Nós não sabemos vender o nosso produto. Nós somos fracos, temos uma direção da Liga fraca, temos uma direção da Federação fraca e temos direções de clubes fracos que permitem que estas pessoas estejam na direção de cargos tão importantes para o futebol português, como a Liga e como a Federação. Para falar da manutenção, é justo o Marítimo ficar. Sim. Gostei. Foi um acho que é justo. Desculpa, João. Força. Uma boa puxada. Mas acho que é justo o Marítimo ficar. A equipa... Nenhuma tem sido consistente, mas nos últimos jogos é a equipa que mais tem sido consistente. Dou os parabéns aos maritimistas pelo play-off. Isto ainda não acabou. Sim. Porque o histórico diz-nos que as equipas da segunda divisão são quem sobem. Se bem que por acaso aqui desta vez, sim, eu concordo com o João, foi o João que disse a semana passada, eu concordo, mas acho que o Marítimo está a jogar bem. Sim. Acho que o Estrela esta perca do segundo lugar, eu ouvi essa descida do segundo lugar para o terceiro pode ser pior para o Estrela do que para o Marítimo que segurou o play-off. A nível anímico, neste momento, acho que o Estrela parte em desvantagem por causa dessa sim. Eu ouvi, descida. acho que foi não sei se foi num podcast do 00, se foi na TCF, no Visão de Jogo, que fizeram uma boa comparação. Foi o Luís Freitas Lobo. Fez uma boa comparação do Estrela, claro, com as devidas aspas, fez uma comparação entre o Estrela e o Milan. Chegam onde chegam, o Milan chegou às meias finais da Liga dos Campeões, o Estrela vai ao play-off, mas são equipas que dependem de um jogador. E eu concordo, eu já vi alguns jogos do Estrela, é uma equipa consistente, mas depende muito do Ronaldo Tavares. Eu estive a ver o resumo alargado, vi uma parte do jogo do Estrela agora contra o Nacional em casa. A bola vai muito para o Ronaldo. Dependem muito do jogador. Não pode ser. Tem que ser mais equipa. O Moreirense é mais equipa. O próprio Farense é mais equipa, apesar de ter boas individualidades. E eu acho que o Estrela não vai subir. Muito sinceramente, acho que o Marítimo vai ficar. Vai quebrar a tradição, porque tem 2 anos, o play-off em Portugal. Mas acho que o Marítimo... Porque o Caldeirão é muito forte. Não é que a Reboleira não seja, mas, por exemplo, a Reboleira... tem certa parte do estádio está limitado. E é um estádio muito grande, para dimensões de um clube de segunda divisão e mesmo para o campeonato português, onde estamos habituados a estádio com 5, 6 mil pessoas. É um estádio muito jeitoso, mas não está aberto totalmente. Os Barreiros vão fazer a diferença, ainda por cima o segundo jogo é na Madeira. Eu acho que o Marítimo vai ficar. Apesar de dar os parabéns ao Estrela, como uma equipa que ainda há 2 anos estava no CPP, há 4 anos estava na Distrital. Temos que perceber que houve aqui uma fusão entre o Clube de Futebol Estrela e o Sintra Futebol, com a entrada do antigo dono, com o dono do Leixões. É um projeto novo, mas que vai ter futuro, mesmo que não soube este ano, eu acredito, e tem condições para a próxima época lutar pela uma subida de divisão, ser candidato à subida, mas eu acho que o Marítimo vai ficar. E é importante também termos equipas como o Marítimo na primeira divisão. Não gostei quando a Académica desceu, não gostei contra o Vitória de Futebol Clube, a equipa de Setúbal desceu, o Belenenses desceu também. É um histórico. É um histórico. Está de volta à segunda Liga. Está de volta à segunda Liga. Meteu 10 mil pessoas no Jamor no domingo. Não foi no Jamor, foi no sábado, no Jamor na final da Liga 3. Estava a falar do jogo com a São Joanense no Restelo. Sim, com o Leiria. Não acho que é bom para o campeonato português equipas como o Marítimo, que estava a ver ainda há bocado, tem média de 8 mil pessoas no estádio 10 mil. 80% das equipas com mais adeptos. Sim, 80% da capacidade do estádio tem adeptos, o que é muito bom para o nosso campeonato. E, portanto, acho que o Marítimo vai ficar, tem tudo para ficar, tem melhor equipa, sem dúvida, tem bons jogadores, tem um bom treinador, José Gomes é um bom treinador. E prevejo que o Marítimo fique na primeira divisão. João, para terminar esta parte do futebol nacional, eu vou-te pedir para falares do Vitória e do Arouca, da questão, não sei se tem alguma coisa a dizer sobre o Marítimo, deixamos esta parte para o Afonso.
acho que não tenho nada a acrescentar. Concordo que o Marítimo será o favorito, tendo em conta também o estado anímico que falas. O Marítimo, apesar de estar nesta zona, já comentámos aqui várias vezes, que era uma equipa que até jogava bem. Das três para descer era a equipa que se apresentava melhor e vamos ver. Não tenho a bola mágica para adivinhar o resultado, mas tenho a certeza que será um grande jogo. Quanto à luta pelos lugares europeus, é muito difícil porque jogar-se agora Vitória de Guimarães contra o Futebol Clube do Porto vai ser, acredito que até seja mais esse o jogo da jornada do que propriamente o Benfica contra o Santa Clara. Quem? O Porto, jogo Vitória. entre o Porto e o Vitória. Não. Sim, mas É o melhor eu jogo. percebo o que o João quer dizer. É Sim, aquele o jogo, jornada, sem dúvida, que é o Benfica. irei ver mais rápido este jogo do que propriamente o Benfica, porque este jogo será Importante será para as duas escaldante. equipas. Sim, exatamente, é um jogo que decide muita coisa. E lá está. Apesar do Vitória precisar mesmo de vencer, porque se perder e o Arouca vencer, Passa à frente. Exatamente, passa o Arouca para quinto classificado. Acho que o Sérgio Conceição, eu aprecio muito isso no treinador português. Tinha uma capacidade brutal de preparar as equipas para estes jogos e lá está. É como eu já disse, acho que o Porto vai entrar neste jogo como se fosse o último jogo da vida deles e irão ganhar. A minha previsão neste jogo, por mais que o futebol seja imprevisível e uma ciência que não pode ser, nunca será exata, acho muito difícil o Vitória conseguir dobrar esta equipa da Sérgio Conceição.